Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar dando prosseguimento, amém? A nossa quarta aula sobre intercessão. Hoje nós estaremos abordando sobre a guerra, a oração como uma guerra, amém? Intercessão de guerra. Diga, a oração é guerra. Amém? Só finalizando aqui, né? Da semana passada nós falamos sobre alguns temas, né? Sobre a vida do intercessor, caráter do intercessor, as vestes do intercessor, e nós terminamos ali sobre a comunhão do intercessor, amém? Né? A importância da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Né? Quando nós falamos de oração, oração é uma conversa. Amém? Oração não é apenas uma conversa monóloga, de uma via só. Só falar e falar e falar e falar. E gritar e gritar e gritar. E pedir, pedir, pedir. Oração é uma comunhão de mão dupla, onde eu falo e eu ouço. Amém? E eu vejo que o Senhor tem mais para falar conosco do que nós falarmos para Ele. Amém? Então a oração é onde eu, além de pedir, eu recebo direção do Senhor. Amém? Onde o Senhor me dá direção. E uma coisa muito importante para quem intercede é a comunhão, né? Esse relacionamento. Portanto, a oração tem que ser na nossa vida um estilo de vida. A oração precisa ser um estilo de vida. Não é algo que nós vamos fazer uma vez por mês, uma vez por semana, ou lá de tempo em tempo a gente vai até Deus com as nossas necessidades e a gente apresenta para Ele. Não, a oração ela é um relacionamento, é comunhão com Deus. É nos comunicarmos com o Senhor, né? Porque Ele é digno de toda a nossa confiança. É investirmos tempo com Deus. Todo o tempo que nós investimos com Deus resultará em grandes bênçãos na nossa vida. Você já imaginou? Você passar tempo com Deus? Você gastar tempo, investir tempo com a pessoa mais importante do universo? Com aquele que tem os conselhos, os melhores conselhos, conselho de sabedoria para nos dar. Aquele que tem cura, tem libertação, tem restauração para ministrar as nossas vidas. Né? Estamos em comunhão com Deus que reside na nossa vida. Né? E a oração exige de nós também disciplina. Diga, para orar, eu preciso de disciplina. Pense uma coisa, né? A gente não ora porque muitas vezes a gente não tem tempo. A gente não ora porque muitas vezes a gente não tem disciplina. De repente você fala, nossa, minha vida é tão corrida, eu levanto de manhã, eu vou trabalhar, a hora que eu volto já, uau, meu tempo já foi. Né? E de repente, quando eu vejo, já está na hora de eu dormir. E aí quando você vai orar na hora de dormir, você já, oh Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Já estão até abrindo a boca, né? Obrigado por esse dia aí, amém. E dorme. A gente precisa de disciplina, precisa de separar tempo. A oração tem que ser intencional. Você tem que ter intenção. Assim como você acorda de manhã e você tem todos os seus afazeres, e você vai trabalhar todos os dias, e você não marca nada naquele horário. Você já imaginou? Segunda a sexta, normalmente todo mundo aqui trabalha, ok? Correto? Segunda a sexta. Você marca algum compromisso aleatório lá, 10 horas da manhã, vou marcar um café com a minha amiga lá no shopping. Poxa, mas é terça-feira. Não, estou trabalhando, então eu não marco nada. Então você consegue ter aquela disciplina de saber que tal hora, até tal hora você está trabalhando. A nossa vida de oração precisa ser priorizada, ela precisa ser disciplinada. Amém? Então eu vou acordar mais cedo para mim poder ter um tempo de oração. Eu vou acordar mais cedo para mim ter comunhão com Deus.
Eu vou acordar mais cedo para eu poder ler a Bíblia. Eu vou acordar mais cedo para eu poder ter esse tempo a estar a sós com Deus. Ou então, eu vou chegar em casa e tal horário, eu vou ter o meu tempo a sós com o Senhor, amém? E isso vai resultar em grandes vitórias na tua vida. Então, 100% de oração, diga, será 100% de sucesso. Nenhuma oração significa que a nossa vida não terá nenhum poder de atuação e transformação. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder de Deus derramado sobre a nossa vida. Que a gente possa seguir o exemplo dado por Jesus. Jesus, Filipenses, capítulo 1 nos fala que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si, habitou entre nós, tomou a forma de homem. Foi servo fiel e obediente até a morte e morte de cruz. Jesus orou. Amém? Jesus orava. Jesus jejuou. Jesus buscava a presença do Pai todos os dias. E a Bíblia por várias vezes diz que ele, deixando os discípulos, ia para um lugar à parte para orar. E passava madrugadas em... Qual é o segredo do ministério de Jesus? Qual foi o segredo do ministério de Jesus de ter um ministério de libertação, de cura, de restauração? Ele agiu, atuou, venceu demônios, amém? Expulsou demônios, curou enfermos, foi um canal para abençoar as pessoas enquanto estava aqui na terra em forma corpórea. Qual foi a chave? O segredo na vida de Jesus? Relacionamento com o Pai. Comunhão com o Pai. E essa comunhão se dá por meio da oração. Amém? Por meio da oração. Então que nós sejamos desafiados, querido, a termos tempo com Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você começa a ter tempo com Deus, a sua vida começa a melhorar. Você quer melhorar emocionalmente? Você quer ter saúde emocional? Você quer ter saúde espiritual? Você quer ter o seu dia melhor? Comece a tirar tempo de oração com Deus. Hoje nós estamos na época da terapia, né? Nós estamos na época que fala tanto sobre psicologia, né? Tudo, nos púlpitos nós ensinamos e é uma ferramenta importante. A Bíblia é um livro de psicologia, né? A Bíblia é um livro de terapia, né? E o terapeuta ele está conosco todos os dias, né? Ele está conosco, o Espírito Santo é o nosso terapeuta principal, ele é o nosso psicólogo. Hoje nós estamos nessa época em que você fala tanto sobre terapia. O que é fazer a terapia? É você sentar frente a frente com alguém, olhar nos olhos dela e você começa a falar da sua vida. E você começa a abrir o seu coração e dizer para ela, olha, eu estou assim, olha, você começa a falar do seu passado, quando eu era criança aconteceu isso, quando eu era adolescente aconteceu isso, quando eu me casei aconteceu isso, no meu casamento, no meu dia, você fala tudo para ela e ela está te ouvindo. E aí tem um tempo que você para e ela começa a ministrar na tua vida, correto? Então hoje se faz terapia. Meu querido, mas pense uma coisa, você até paga para fazer terapia. Às vezes, aí vamos pegar nível do Brasil, R$200, né? R$300, dependendo do terapeuta, 400, tem uns que até mais, né? Por sessão por mês. Por sessão, né? Por sessão, certo? Agora pense, o Espírito Santo foi nos dado para estar conosco. E deixa eu dizer uma coisa para você. O terapeuta você pode enrolar ele. Você pode contar coisas mal contadas, né? Você pode pular algumas coisas, né, para tentar se justificar, mas eu estou sofrendo por causa disso. Mas você não fala os seus erros, né? Você fala só o seu lado de vítima. E o Espírito Santo que conhece você, conhece seu coração, que sabe como você está. Nós podemos sentar com Ele todos os dias, irmão. E olha, o preço quem pagou foi Jesus para que a gente pudesse ter isso. E o preço foi muito mais caro do que 300, 400, 500 reais, 10 mil, 20 mil, 30 mil ienes. O preço foi preço de sangue, amém? E Jesus conquistou para nós esse direito
esse privilégio de termos o Espírito Santo conosco, amém? Então nós podemos chegar a Ele, abrir o nosso coração e deixar a nossa vida e recebemos alívio, recebemos cura e restauração, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, hoje nós vamos estar falando sobre intercessão e guerra, amém? Diga intercessão de guerra. Nós estamos em uma guerra. Diga ao seu irmão, diga, nós estamos em uma guerra. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Como que é tomado o reino de Deus? Como que o reino de Deus é implantado? Diga com força. Com força. Com batalha. O reino de Deus não é implantado e ele não é tomado. Olha para você, o reino de Deus é tomado à força. Está falando sobre guerra. E nós sabemos que a guerra que nós estamos, ela não é uma guerra no nível da carne e do sangue. Como o apóstolo Paulo diz, que a nossa luta não é contra a carne mas contra principados e potestades, amém? Nas regiões celestiais. Então é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Tudo para se materializar e se concretizar terrenamente, primeiro nós precisamos conquistar no reino espiritual. A guerra espiritual antecede as guerras terrenas. As conquistas terrenas são antecedidas pelas conquistas espirituais, amém? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para destruir as obras do inimigo. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. E Jesus foi capacitado e ungido. Lucas 4,18 fala que e o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizendo, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Qual que foi a obra de Satanás? Qual que são os feitos do diabo? João 10,10 diz que Jesus veio para dar vida em abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E gerar cadeias na vida das pessoas. E gerar prisões na vida das pessoas. E gerar cegueira na vida das pessoas. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de se achegar a Deus? Porque pela dureza dos seus corações, por estarem longe de Deus e por estarem debaixo de opressão e domínio malignos, elas precisam ser libertas. Elas precisam, esse jugo precisa ser quebrado sobre a vida delas, amém? E como que a gente faz isso? Guerreando. Por quê? Quando a Bíblia fala que o reino é tomado à força, ou seja, tem territórios que pertencem ao reino, mas que estão ocupados por demônios. Quando Deus envia o seu povo, tira o povo de Israel do cativeiro do Egito e conduz ele pelo deserto. O Senhor tem promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E diz, olha, a você e a sua descendência eu darei essas terras. Mas todas as terras que o Senhor tinha prometido para Israel, para o povo, para a descendência de Abraão, de Isaque e Jacó, estavam ocupadas por inimigos. Aqueles territórios estavam ocupados. E eles precisavam ser desocupados. Mas o inimigo não ia sair assim de graça. Ia ter o quê? Batalhas. Porém, eles tinham uma promessa. E a promessa te dá legalidade para poder entrar nesses territórios e conquistar esse território. Que são esses territórios? Esses territórios são territórios pertencentes ao reino. Por isso a Bíblia diz, e o reino é tomado à força. Porque aquele território ali tem inimigo, é o reino. Mas está ocupado por inimigo. Como que nós vamos tirar? A força. Cada pessoa nesse planeta é um território.
Amém? É um território. O diabo, ele pode agir em um determinado lugar por causa das pessoas que moram ali. A maldição vem sobre um território por causa das pessoas, das atitudes, dos pecados cometidos naquele lugar. Então, pessoas são territórios de Deus, amém? Então, cada pessoa que está presa, aprisionada, é um território do reino. Aonde o reino veio para ser implantado, não foi em prédios. A geografia do reino não é uma geografia inanimada. Material, não são tijolos. São vidas, amém? Então o reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Como que o reino ele vai se expandir? Quando pessoas começam a se converter ao reino, ser arrancadas das trevas. Jesus disse que nós somos arrancados das trevas e fomos transportados para o reino de luz, amém? De reino das trevas, fomos arrancados e transportados para o reino da luz, amém? Amém. Então nós precisamos estar cientes que nós estamos em uma guerra contínua. E a igreja tem essa obra de resgatar, de ir, batalhar e alcançar e tomar de volta esses territórios. Então nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra, o povo que ele levantou, o exército que ele levantou para batalhar e conquistar. Então diga, eu vou conquistar, no nome de Jesus, os territórios que estão ocupados por inimigos. Sejam territórios pessoais, sejam territórios familiares. Cada área que o inimigo está governando, ele está governando porque nós estamos deixando. Porque se a gente se munir de autoridade, do poder dado por Deus, do entendimento e do conhecimento de que ele está ali de forma ilegal, ele não vai permanecer. Amém? Então eu quero dizer em nome de Jesus, se existe território da tua vida que nem não está sob o domínio do reino de Deus, você tem que trazê-los para o reino, conquistá-los para o reino, amém? Deus vai te dar vitória. Diga, eu recebo. Amém? E aonde que é essa batalha e essa guerra? Essa batalha e essa guerra acontece nas regiões celestiais. É ali que é o campo de batalha e de luta. É uma posição, é um lugar. E Paulo divide que esse lugar se encontra as forças de guerra dos dois lados. Primeiro, o que são esses lugares, essa região celeste? É o lugar de Deus Pai. Efésios 1:3 diz que é o lugar onde Deus está assentado. Também é o lugar onde Jesus está depois de ressuscitado. Efésios 1:20. Terceiro, é o lugar daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas. É o lugar da igreja de Jesus, amém? Efésios 2:4-6 nos diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem que está sentado lá? Quem que está posicionado naquele lugar? A igreja. Diga eu. Eu. Quarto, é o lugar dos principados e potestades, do império das trevas. Também é o lugar onde as trevas estão circulando. Efésios capítulo 3, versículo 10. Quinto, é o lugar da guerra. Efésios 6:12. Diz assim, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Amém? Olha, querido, presta atenção aqui. Todo nível de guerra que nós passamos e que nós enfrentamos se localiza nessa região, amém? Esse é o lugar de batalha. É o lugar onde você vai entrar para batalhar. É o lugar onde você vence ou onde você perde batalhas. Por isso a importância de você ter consciência, amém? Às vezes a gente está assim,
Ah, eu estou passando bem, estou passando mal. Ah, eu estou com sentimentos ruins. Ah, eu estou desanimado. Eu estou passando uma batalha na minha mente. Eu estou com pensamentos aqui que não são legais. Eu estou pensando coisas más. Eu estou com os pensamentos que as pessoas estão pensando de mim, o que as pessoas estão dizendo de mim. São batalhas. São batalhas. São guerras travadas, amém? E o que nós precisamos? Aprender a lutar essas guerras. Saber que nós precisamos entrar nesses lugares, no lugar da guerra, para batalharmos. E não permitirmos que o inimigo tome territórios na nossa vida e nem na vida daqueles que o Senhor tem colocado junto conosco, amém? Na nossa responsabilidade. Vamos ver alguns exemplos de guerra espiritual e a importância da oração como meio de mover as regiões celestes. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1 ao 3 e 10, 13. Amém? Quando Daniel estava orando por 21 dias, a respeito de entendimento e discernimento de uma palavra profética dada por Jeremias, ele começa a buscar ao Senhor para receber revelação e entendimento do tempo que aquilo sucederia. Uma necessidade de ter discernimento de como aconteceria e quando aconteceria. Quando ele começa a orar, a Bíblia nos fala que ao primeiro dia que ele começa a orar, Deus ouve a oração dele. Então diga, Deus ouve a oração. No primeiro dia. A questão não está Deus ouvir a oração. Agora o problema está em a resposta chegar até ele. Lembra que nós falamos sobre Mateus 7,7, sobre os 3 níveis da oração? Pedir, buscar e bater. No primeiro nível, nós entramos, pedimos, Senhor, me dá entendimento, revelação, dá direção. Senhor, o que devo fazer? Quando devo fazer? Como devo fazer? O Senhor ouve. Amém? A resposta é enviada. Só que chega na região celestial, nas regiões celestes, os anjos que foram enviados para trazer a resposta para Daniel é barrado. Porque há uma luta entre demônios e anjos, entre principados, governos daquela região onde eles estavam. Fala sobre príncipe da Pérsia. Mas não eram príncipes naturais, não eram homens, eram principados das regiões celestiais, eram demônios. Eram seres espirituais que estavam impedindo que o entendimento chegasse até Daniel. O que acontece? Os anjos começam a guerrear. E Daniel estava o quê? Orando. Ele não para de orar. Ele continua orando até que a resposta chegue. Um dos segredos na nossa vida, de muitas vezes nós não obtemos respostas, é porque nós fazemos uma oração muito inocente. Nós só pedimos e deixamos para lá. Como se eu pedi, Deus não quis responder. Não, Deus ouviu, a resposta veio, mas não chegou. E aí ele continua orando 2 dias, 3 dias, 4 dias, jejuando, 5 dias, 10, 15, 18, 19, 20, 21 dias. O anjo que estava guerreando pede reforço. E aí vem reforço. Quando chega o reforço, eles conseguem romper a barreira. Olha que dica, olha que revelação do reino espiritual maior do que essa. Eles começam, rompem a barreira. E aí a resposta vem. E o anjo traz a resposta para ele. Se ele não tivesse perseverado na oração, a batalha não seria vencida. Porque existe uma legalidade. O mundo espiritual é legalista. É cheio de legalidades. Amém? Se eu oro, se eu busco, eu recebo. Se eu peço, eu recebo. Se eu busco, eu encontro. Se eu bato, a porta se abre. Jesus em Lucas 4, 1 ao 2.
Jesus trava uma guerra quando ele é levado pelo Espírito Santo para jejuar 40 dias e 40 noites. Terminando de jejuar, quem veio para tentá-lo? Satanás. Uma batalha espiritual. Olha, Jesus estava para iniciar o seu ministério. O que o diabo queria fazer? O diabo queria o quê? Fazer com que Jesus sabotasse a sua missão, abandonasse a sua missão. E ele veio, ofereceu, transforma pedras em pães. Ó, se tu és o filho de Deus, salta daqui desse pináculo para baixo, que aos seus anjos dará ordens e eles vão te segurar. E o que seria aquilo? Quebra de mandamento, quebra da palavra. Olha, se você levou Jesus a um alto monte, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas estas coisas. Jesus estava numa batalha espiritual, num ponto de decisão. O que eu faço? Eu vou para a cruz ou eu aceito o reinado na terra agora? O que os discípulos queriam que Jesus fizesse? Estabelecesse o reino de Israel naquela época. Mas aquela não era a época, amém? Você está entendendo como nós temos batalha espiritual para fazer a vontade de Deus? Tem batalha espiritual para fazer a vontade de Deus, irmão. Fazer a vontade de Deus não é simples assim, não. A nossa carne quer uma coisa, a opinião das pessoas dita outro, a comodidade dita outra coisa, as ofertas, as facilidades. Era mais fácil, humanamente falando, Jesus transformar a pedra em pães e comer. E ele poderia fazer, ele tinha poder para isso. Era mais fácil Jesus pegar, então, vamos adiantar um negócio? No pináculo do templo, um monte de gente lá embaixo, local ali religioso, muita gente de todas as nações. Eu me lanço daqui para baixo, os anjos vêm e me seguram e todo mundo vai ver. Depois disso eu posso pregar qualquer sermão que todo mundo vai aceitar, acreditar. Ó, os reinos. Qual que é a missão de Jesus? Trazer todos os reinos para o Pai. Trazer todos os reinos para o Pai. O diabo não estava fazendo propostas, irmão, tão absurdas. Você sabe qual que é o inimigo das promessas de Deus para nossas vidas? São as ofertas parecidas que o diabo faz. Porque o diabo muitas vezes vai usar de engano o quê? Algo parecido, algo que parece bom, mas não é a vontade perfeita de Deus para a tua vida. Se Jesus aceitasse, o que aconteceria? Nós não teríamos redenção, nós não teríamos salvação. E o plano de Deus era Jesus viria para morrer em uma cruz do Calvário pelos nossos pecados e trazer redenção para toda a humanidade. Senão estaríamos mortos nos nossos pecados. Então Jesus passou por uma batalha espiritual. Mas Jesus venceu a batalha usando o quê? A palavra. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E o diabo foi embora. Paulo, Atos 16 ao 18. Uma jovem possessa de espírito adivinhador começa a sair atrás dos apóstolos e começa a perturbar. E começa a dizer, esses são homens de Deus, são homens cheios do Espírito Santo. E começa a falar um monte de coisa. E tudo que ela estava falando era concernente à vida de Paulo e era aquilo mesmo. Só que Paulo, pelo discernimento espiritual, percebe que aquela jovem estava falando possuída por espírito adivinhador. Olha para você ver, o diabo querendo perturbar a evangelização que estava acontecendo. O diabo tentando desviar a atenção, entendendo? Criar uma situação onde criasse dificuldade para eles evangelizarem. Perturbando. Paulo, entendendo que estava numa batalha espiritual, que ele faz? Vai lá e expulsa o demônio. E o demônio sai da menina. E aí ela para de adivinhar. Pedro, em Atos 12, 5 a 8, fala sobre a igreja em oração quando Pedro estava na prisão. Olha a batalha espiritual. O diabo, através de Herodes, manda prender Pedro.
encarcera Pedro. Tiago, apóstolo, já tinha sido morto à espada, decapitado à espada, morto à espada. Pedro era o segundo para acontecer isso. É interessante que a Bíblia não relata que no caso do Tiago a igreja estava em oração, nesse nível. Mas no segundo caso de Pedro, a igreja se une para orar. É do tipo, aconteceu algo e nós não estávamos vigilantes. Quando aconteceu com Pedro, toda a igreja se reuniu e começou a interceder, fazer batalha e guerra espiritual. E clamar ao Senhor. O que Deus? Deus envia um anjo na prisão para libertar Pedro. Então, uma batalha espiritual, aonde foi vencida por meio de oração. Diga, não vencemos batalhas sem oração. Amém? Esse é um combate, irmão. É um combate que nós precisamos aprender a lutar com as armas certas. Nós não podemos vencer batalha espiritual com armas naturais. Diga, batalha espiritual se vence com armas espirituais. Amém? Vamos lá, as armas da nossa guerra. Né? As armas da nossa guerra. Nós temos armas para guerrear. O Senhor Jesus nos dá armas, amém? Ele nos compara a um soldado. Um soldado que vai para a batalha precisa estar armado. Imagina, você vai para uma guerra e de repente você tira do bolso um canivetinho e diz: estou aqui para o que der e vier. O teu inimigo está com canhões, o teu inimigo está com .50, o teu inimigo está com metralhadores, e você tira um canivete e diz assim: eu vou para cima deles. Não, nem. O Senhor nos dá arma poderosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inferno não tem as armas que os céus te fornecem. O inferno não possui as armas que a igreja tem. E quais são essas armas? Nós temos armas de defesa, que é o sangue de Jesus, amém? Diga, o sangue de Jesus é uma arma poderosa de defesa. O sangue te cobre. E quando o sangue cobre a sua vida, o diabo não pode tocar você, amém? Êxodo 12, 23 fala sobre quando o espírito da morte passa sobre as casas, visitando os lares. Toda casa que não tinha o sangue aspergido, a 10ª praga do Egito, que não tinha o sangue aspergido nos umbrais das portas, o anjo da morte entra e leva todo o primogênito. Mas aqueles que tinham sangue, o anjo da morte não visita. Amém? Então, o anjo da morte não visita a vida daquele que tem o sangue de Jesus aspergido sobre a sua vida. Amém? Arma de defesa. Arma de ataque. Nós temos uma arma de ataque poderosa. Qual que ela é? Diga o nome de Jesus. Marcos 16, 17, 18. Diz: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão. Em meu nome curarão? Em meu nome, se beberem qualquer coisa mortífera, pisarão serpentes e escorpiões. Em meu nome. Então, o nome de Jesus é uma arma poderosa de ataque. Quando você vai expulsar um demônio, você vai expulsar em nome de quem? De Jesus. É o nome de Jesus que te dá autoridade para atuar, para atacar. E esse nome é poderoso. Esse nome abre portas, esse nome fecha portas, esse nome, ele destrói as fortalezas das trevas, amém? Terceira, arma de apoio. Os anjos de Deus, amém? Salmos 91, 11 diz assim, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, que eles vão te guardar de todo mal que procede contra a sua vida. Então nós temos armas de apoio, nós temos armas aqui de defesa, armas de ataque e armas de apoio. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu derredor. Quantos creem? Que tem anjos acampados ao seu derredor. Que ele tem anjos guardando a sua vida. O diabo é doidinho para destruir a mim e a você.
Mas os anjos do Senhor estão acampados, eles nos guardam e nos protegem. Quarto, arma estratégica. Qual que é a arma estratégica? É a unção com óleo, amém? Isaías 10:27 diz assim, que o jugo será despedaçado pela unção. Alguns textos falam, o jugo será despedaçado pela gordura. O que quebra o jugo? A unção de Deus. A unção de Deus sobre a tua vida quebra todo jugo. Por isso uma coisa tem que buscar, unção de Deus. Aonde tem unção, os jugos são quebrados. Aonde tem unção, Deus atua de forma estratégica. Aonde tem unção, as estratégias do diabo não prevalecem. Então o que nós precisamos? Da unção. O que Jesus foi? Ungido. E porque ele foi ungido, ele desfez as obras do diabo. Amém? Então nós estamos falando da unção de Deus que ele nos dá para quebrar jugo. Amém? Para desfazer as obras do inferno. Glória a Deus. E nós vamos para a guerra. O Senhor nos capacita e ele nos equipa. Nós estamos numa guerra, nós não podemos ir sem o equipamento. Qual que é o equipamento que o Senhor nos dá nessa guerra, nessa batalha? Diga a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17. Além das armas que nós usamos de defesa, de ataque, estratégicas, de apoio, o Senhor nos dá uma armadura. Né? O apóstolo Paulo era um romano, era alguém que entendia sobre estratégias de guerra. E eu vejo que talvez Paulo escrevendo aqui essa carta aos Efésios, ele tinha ali em vista um soldado romano com toda a sua armadura de proteção. E ele escreve falando sobre cada peça dessa armadura. Pense, agora leve para o espiritual. Cada peça dessa armadura, você tem ela à sua disposição para você vestir. Amém? Paulo começa falando sobre essa armadura. Eu vou colocar aqui o capacete da salvação, essa armadura. Amém? O que o capacete da salvação faz? Protege a sua mente. Diga, guarda a minha mente. Aonde vem os ataques do diabo? Na sua mente. Pois ali está o seu poder de decisão e de escolha. É aí que você decide o que quer e o que não quer. O que faz, o que não faz. Com o capacete da salvação, uma vez que você aceitou Jesus e ama o Senhor de toda a sua força, você passa a ter a mente de Cristo. O que é o capacete da salvação? Olha, pensa uma coisa. É Deus protegendo a sua mente dos ataques. A sua mente é um território fértil. Tanto pode germinar coisa boa como coisa ruim. Então aqui está todo o seu poder de decisão. Se o diabo consegue tomar esse território, se ele consegue contaminar esse território, todas as suas decisões e as suas escolhas são contaminadas. Por isso que o soldado guardava muito bem a sua cabeça, amém? Tinha um capacete de ferro. Hoje é lei, você vai andar de motocicleta, você precisa estar usando o quê? Um capacete para proteger a sua cabeça, porque em uma queda, um dos primeiros lugares que vai bater fatais é a sua cabeça. Então precisamos guardar a nossa mente, amém? Como que nós guardamos a nossa mente? Primeiro, eu preciso entender, quando você vai fazer esse nível de guerra, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios 2,16 fala que nós temos a mente de Cristo, né? Certo? E Jesus é a nossa salvação, Atos 4,12. Então eu tenho a mente de Cristo e Jesus é a minha salvação. Por isso Paulo fala sobre o capacete da salvação, que guarda a minha vida, a minha salvação, amém? Eu posso perdê-la, eu posso abrir mão dela se eu der lugar na minha mente. Aqui a mente fala de uma conexão com o coração. Quando Jesus chega para Judas e disse, Judas, por que deixaste Satanás encher o teu corpo? Não é cardia, não é o órgão
bombeador de sangue para o seu corpo. Ele está falando sobre mente. O que o diabo fez na mente de Judas? Encheu, contaminou. Contaminou com amargura. Contaminou com mentiras. Contaminou com traição. Contaminou com anseios pessoais. Com motivações incorretas, amém? Então precisamos do capacete da salvação para guardar a nossa mente, amém? Certo? A couraça da justiça. Conquanto a palavra couraça vem do que? De couro, amém? O qual era feita a proteção do tronco do soldado romano. E a nossa couraça é de justiça, o que nos justifica. Olha, para você fazer uma couraça, você precisa ter o sacrifício de um animal. Olha para você ver. Um animal é sacrificado e o couro dele é usado para quê? Para fazer aquela couraça. Então ele veste aquela couraça. E Paulo fala que essa couraça é a couraça da justiça. De onde vem a nossa justiça? De que Jesus derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Você não pode entrar em uma batalha desprotegido sem entender que a sua justiça não é a justiça própria, é a justiça divina do sacrifício de Jesus, amém? Que você não é bom porque você faz coisas boas, que você não é salvo porque você faz coisas boas, que você não tem algum direito diante do mundo espiritual porque você é uma pessoa que anda certinho, mas é por causa da justiça de Cristo que te justifica, amém? Então, na guerra, nós precisamos entender que nós precisamos ter a couraça da justiça, que a nossa justiça provém de Jesus, do sangue dele que foi derramado e da obra que ele fez por nós na cruz, amém? C, calçado com a preparação do evangelho da paz. Seus pés precisam estar bem firmados. Em uma batalha, o que você precisa ter? Firmeza. Seus pés precisam estar calçados, amém? Em uma batalha que era travada, se o soldado não tivesse firmeza nos seus pés, ele poderia cair e o inimigo avançaria por cima dele tendo vantagem. Então o Senhor nos calça com o evangelho. Qual que é as nossas sandálias? O evangelho da paz, amém? O evangelho das boas novas. Qual é a nossa mensagem? O evangelho das boas novas, amém? Não é filosofia humana, não é achismo humano, é o evangelho. Escudo da fé. Para que serve o escudo? Para impedir que os dardos inflamados do inimigo nos atinjam. Quantas setas são lançadas na nossa vida dia a dia, amém? Quantas setas inflamadas do inferno vêm? Setas de incredulidade, setas de desistências, setas de medos, setas de ciúmes, setas de inveja, setas de angústia, de decepções, de frustrações. E o escudo da fé nos protege. A tua fé protege a tua vida, amém? E a tua fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então você precisa estar munido do escudo da fé para proteger dos dardos inflamados do inimigo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque pela qual Jesus venceu o diabo no deserto, pelo qual os homens de Deus prevaleceram, pela palavra do testemunho, amém? E o cinto da verdade, cinturão da verdade. O que é isso? É a verdade que sustenta. Era o cinturão que mantinha toda a armadura ajustada ao corpo. Fixa, segura ao seu corpo, amém? O que nós precisamos? Da verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, o Senhor Jesus disse. Então nós precisamos da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é o que nos mantém firmes, amém? Firmados estamos aonde? Na verdade. E se você conhece a verdade te liberta. Ela te liberta, amém? Ela te liberta. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, para nós encerrarmos. Se você está numa batalha, você precisa entender
que você tem um adversário. E a gente precisa entender que do adversário a gente não pode ficar fugindo dele. A gente não pode ficar se escondendo. Do adversário não adianta, você não vai negociar com o adversário. Você não vai ficar negociando com o diabo. Você vai dizer, olha, eu te dou esse terreno, esse território aqui, você me deixa eu ficar com esse pedacinho aqui? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo de paz? Né? Vamos fazer um acordo de paz? Eu não vou orar mais tanto, você não me perturba também, ok? Eu não vou evangelizar tanto, mas você não me perturba. Eu não vou ir mais à igreja tanto, mas você para de me perturbar. Quantas vezes as pessoas estão fazendo acordo de paz com Satanás? Não existe acordo de paz com Satanás, irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai mudar de ideia. A ideia dele é matar, roubar e destruir. Mas você tem do seu lado um general de guerra que nunca perdeu uma guerra. O Senhor Jesus, amém? Ele é aquele que vai te levar a triunfar. Amém? Amém. Diga eu vou triunfar sobre as forças malignas. Nós temos a autoridade dada por Jesus. Nós temos a autoridade dada por Jesus, amém? E nós só entramos em guerras, nós só vencemos as nossas guerras quando nós nos prostramos diante do Senhor. Apóstolo Tiago diz assim, né? Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele... Você sabe como que você vence as suas batalhas espirituais? Se submetendo a Deus. Sabe o que significa isso? Obedecendo a Deus. A sua obediência a Deus te dá vitória sobre o inimigo. A batalha espiritual, a oração, não vai funcionar se não estiver em obediência. Mas se você coloca o teu coração diante do Senhor e diga, Deus, eu quero te obedecer. Eu quero me submeter ao Senhor. Porque eu me submetendo a Deus, eu consigo resistir ao diabo e ele tem que fugir. Olha, se você orar com um coração verdadeiro diante do Senhor, por sua casa, por sua família, por seu casamento, pelas dificuldades que você tem passado, e você for verdadeiro e sincero diante do Senhor e se submeter a Ele, você vai resistir ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que fugir. É o diabo que tem que fugir. Não somos nós que temos que ficar fugindo. Ou seja, a gente começa uma coisa e porque começa a ficar difícil, a gente para. Não é assim? Começa a fazer uma célula, ficou difícil, paro. Começa a vir à igreja, ficou difícil, paro. Começa a fazer uma coisa, ficou difícil, paro. Ou seja, nós estamos invertendo. É o diabo que está nos resistindo e nós estamos fugindo dele. Por quê? Porque nós não estamos entendendo que a vitória na batalha espiritual não está em gritar com o diabo. Não está em dar comando para o diabo. Sai, não faça, eu te amarro. Está em obedecer a Deus. Quando eu me coloco na posição de submissão ao Senhor, o diabo sabe que perdeu. Sabe por quê? Porque ele sabe, agora ele não vai vir sozinho contra mim, porque sozinho, meu irmão, você não é páreo. Nós seríamos destruídos se não for a misericórdia do Senhor. Mas se Deus vai com você e vai à sua frente, o diabo tem que fugir. Sabe por que o diabo foge? Porque quando o diabo vê você vindo contra ele, ele vê o Senhor vindo à sua frente. Amém? E aí, se o Senhor vai à sua frente, o inimigo tem que bater em retirada. Eu quero dizer para você, você tem batalhas? Tem guerra para ser vencida? Tem território para ser conquistado? A nível pessoal, a nível familiar, a nível ministerial. Então, como que você vai lutar essas batalhas? Entendendo quem você é em Cristo Jesus. Se submetendo a Deus. Tomando posse das armas. Então não vai para a batalha desarmado. Não vai desajustado. Você vai se posicionar. E essas batalhas serão ganhas. Amém? Eu quero dizer, em nome de Jesus, você vai ver toda a tua casa convertida ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você vai ver essas áreas que você está buscando libertação sendo libertas.
Essas áreas que você está procurando cura para a tua vida sendo curadas, amém? Você vai ver o Senhor Jesus usando a tua vida lá na escola, usando na faculdade, usando no trabalho, usando a sua vida na sua casa, usando a sua vida na igreja, aonde você for, amém? Os demônios terão que bater em retirada, porque você vai chegar na autoridade do nome de Jesus. Isso aqui não é utopia, é promessa de Deus para nós, amém? É promessa de Deus para nós. Nós começamos lendo que Jesus disse, só para nós encerrarmos, Lucas 4,18 diz assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tudo que Jesus recebeu de missão, Ele passou para nós, a sua igreja. E você faz parte da igreja de Jesus? Quem é que faz parte da igreja de Jesus? Então Deus delegou para você essa autoridade para nós guerrearmos. Amém? Entendemos que a oração é a guerra. Que a guerra nós não fazemos sem oração. Mas todo aquele que ora terá vitória nas suas batalhas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar, e você vai orar ao Senhor, dizendo aquilo que você tem, quem você é em Cristo Jesus, e se posicionando, amém? Se posicionando, tomando posse da vitória que Jesus tem para a tua vida. Ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, da vitória que o Senhor tem para nós, para cada um dos teus filhos. Deus, todos que aqui estão, Senhor, todos que estamos aqui, Senhor, nós, meu Deus, viveremos vitórias extraordinárias do Senhor na nossa vida. Nós não vamos contra o nosso inimigo desarmados, desajustados. Nós vamos contra os inimigos, Senhor, armados, Senhor, protegidos, debaixo do poder e autoridade do Senhor dado a nós. Pai, cobertos pelo sangue de Jesus. Pai, tomando toda a armadura de Deus. Tome toda a armadura de Deus na tua vida. Tomando do capacete da salvação. Tomando, Senhor, da couraça da justiça, tendo calçado nossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho. Ó, meu Deus, embraçando o escudo da fé, Senhor, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo, Senhor. Pai, Senhor, usando o cinturão da verdade, da justiça, Senhor. Pai, meu Deus, tomando a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor, e vestindo toda essa armadura com oração, com intercessão, com ação de graça, com súplica, Senhor, e nos submetendo ao Senhor, porque estando submissos ao Senhor, nós vamos resistir ao nosso adversário, ao nosso inimigo, e ele terá que bater em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração, diga assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra liberada na minha direção, e eu tomo posse de todas as vitórias que eu preciso na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, na minha chamada. Eu tomo posse de todas as sortes de bênção que o Senhor liberou dos céus na minha direção. E hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar a salvação do Senhor sobre toda a minha casa. E eu quero liberar cura, libertação na minha vida, na minha família e em todos aqueles que o Senhor colocar na minha responsabilidade para cuidar deles. Diga: eu tenho autoridade para falar no nome de Jesus, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, para expulsar demônios, para atuar no poder e na autoridade
do nome de Jesus. Diga, eu creio. Amém, amém e amém. Diga para o seu irmão, diga, você é um guerreiro. Amém? Guarde esta palavra no seu coração, querido. Que o Senhor te abençoe nesse dia, amém? Que o Senhor te dê descanso e que você possa meditar nessa palavra. Você não é um soldadinho qualquer. Você é um soldado guerreiro de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida e até domingo.